E aí, galera, vamos lá? Vamos dar continuidade à parte sobre equilíbrio? Ainda não terminou, professor? Não terminou. Ainda vai mais uma aula pela frente. Olha quanta coisa bacana a gente está vendo em equilíbrio. Desde lá da parte sobre a situação de equilíbrio, que as velocidades deverão ser iguais. Lembram? A velocidade V1 é igual a V2, as concentrações se mantêm constantes. A constante é produto sobre o reagente. O deslocamento do equilíbrio químico, temperatura, pressão e temperatura, certo? Concentração, temperatura e pressão. Catalisador não. Catalisador só acelera a velocidade de uma reação. O equilíbrio iônico, que mede os íons em solução, no caso de um ácido, de uma base, você vai ter mais ou menos íons em soluções que daí a gente já pode até reverter e calcular o pH, se o pH é ácido, se o pH é básico e assim por diante. Porque isso agora vai ser importante para uma outra interpretação. Vem comigo? Vamos lá, ó. Outra parte de equilíbrio que vocês têm que trabalhar é a parte sobre a hidrólise salina. Primeiro, o que vem a ser uma hidrólise? Hidrólise significa a quebra pela água. Do quê? De um sal. Tudo bem? Hidrólise salina. Lembram? Nós já fizemos sobre isso. Ácido mais base vai dar o quê? Sal mais água. Agora, o que dá sal mais água? O ácido mais uma base. Então, isso aqui vai gerar o quê? O ácido mais a base que deu origem a este sal. Tranquilo? É o processo em que a água reage com o cátion ou com o ânion de um sal. Tranquilo? Agora, esse processo é reversível devendo ser analisado segundo os princípios do equilíbrio químico. Então aí, meus queridos, vocês vão ter que lembrar da acidez e da basicidade das substâncias. Lembrando, HCl, HBr, HI são fortes, HF moderado, os demais fracos, ok? Oxiácidos é o número de oxigênios menos o número de hidrogênios ionizáveis. Se for 2 ou maior, ele é forte, 1 é moderado e 0 é fraco, com uma exceção, o ácido carbônico. O ácido carbônico é um ácido fraco, guarde ele aí, nós vamos usar bastante isso. Bases, família 1 e família 2 são bases fortes, as demais são fracas. Ponto. É isso que você tem que cuidar com as nossas denominações, beleza? Então, os casos fundamentais são hidrólise de um sal de ácido forte e base fraca, hidrólise de um sal de um ácido fraco e uma base forte, hidrólise de um sal e base ambos fracos e hidrólise de um sal e uma base ambos fortes. Beleza? Então são algumas denominações que nós temos que tomar um pouquinho de cuidado. Vamos ver cada uma delas aí, ó. Primeiro, ó, hidrólise de um ácido forte e uma base fraca. Sempre quem ganha é o forte. Sempre. E se ele ganha, é ele que vai dar o caráter a essa solução. Então, muito cuidado. Nós já trabalhamos alguma coisa sobre isso. Olha aqui, ó. Se eu adiciono NH4NO3, então isso aqui é um sal. Da onde que vem? Do NH4OH e do HNO3. Só que hidróxido de amônio, acabei de falar, a família 1 e família 2 são fortes, as demais são o quê? São fracas. E o HNO3, ó, 3 menos 1 vai dar 2. E 2 é um ácido forte. Então, quem é que ganha aqui? O ácido. Então, se o ácido ganha, o pH tem que ser ácido. E se o pH é ácido, ele só pode ser um pH o quê? Abaixo de 7. Esta é a logística que nós vamos ter que trabalhar. Tranquilo? O que ocorreu na preparação dessa solução? Então, o hidróxido de amônio produziu o nitrato de amônio produziu em água o hidróxido de amônio mais o ácido nítrico. Só que o que acontece aqui, ó? O HNO3 é um ácido forte, ele se encontra totalmente ionizado, então está na forma de H+, e NO3-. A base é uma base fraca, apresenta-se praticamente não dissociada. NH4, NH4. Agora, quem é que vai ganhar nessa expressão? Qual que é o íon
que vocês estão prevendo que vai sobrar aqui OH+. Você tem o NH4OH? Sim, mas quem que vai permanecer em maior quantidade em solução? OH+, porque o ácido nítrico é um ácido 100% ionizado. Por isso que o pH vai dar um pH menor do que 7. Tranquilo? Corta os nitratos, você vai ter uma solução com um pH ácido. Tranquilo? Próximo. Hidrólise de um ácido fraco e uma base forte. Então, você já sabe o que vai acontecer, ó. KCN, se você quebrar, isso aqui vem da onde? Do KOH e aqui vem do HCN. KOH é da família 1, K, então uma base forte. E CN é um ácido fraco. Então, se a base é forte e o ácido é fraco, a solução só pode ter caráter o quê? Básico. E básico é um pH acima de 7. O que aconteceu? A mesma coisa, ó. Se o HCl é um ácido, HCN é um ácido fraco, ele não está ionizado. Está na forma de HCN. Já o KOH é uma base extremamente forte, então ele está totalmente dissociado. A K+, e OH-. Assim, o que nós vamos ter? Um meio cuja concentração de OH- é que vai prevalecer. Isso resulta numa solução de caráter básico. Próximo, de um ácido fraco e de uma base fraca. Certo? Então, o que vai acontecer aqui, ó? A solução terá um pH maior do que 7 ou um pH menor do que 7. Maior ou menor, eu já vou extrapolar. Ele será aproximadamente igual a 7. Tudo vai depender da constante de acidez e a constante de basicidade de cada um deles. Só que para isso você tem que ter isso. Certo? Então, ele pode ser um pouquinho maior que 7 ou ele pode ser um pouquinho menor que 7. Ok? O que aconteceu? Ó, a mesma coisa, vai permanecer em solução. Então, você vai ter o quê? Aí que eu falei para vocês, ó. O Ka é 10 na menos 10. O Kb é 10 na menos 5, ó. Então, essa constante é a maior de quem? Da base. Então, como o Kb é maior do que o Ka, a solução fica ligeiramente o quê? Básica. Tranquilo? Mágico, né? NaCl, a mesma coisa, né? Só que o NaCl é um ácido forte e uma base forte. Então, isto aqui é forte e isto aqui é forte. Isto aqui vem do NaOH e isto aqui vem do HCl. Então, se o ácido é forte e a base é forte, a solução final será o quê? Neutra. Então, a grosso modo, forte, forte, ele é neutro. Fraco, fraco, depende do K, ou do Ka ou do Kb. Ácido forte e base fraca, o meio será ácido. Base forte e ácido fraco, o meio será básico. Essa é a lógica. Tranquilo? Agora vamos àquilo que nos interessa. Ó. Aquilo é a mesma coisa que aconteceu. Ó. O HCl é um ácido forte, então ele está totalmente ionizado. A base é forte, então totalmente dissociada. Agora, se você somar isto, você vai ter o quê? A água. E a água, ela é neutra. Então, você tem a sobra do H+, e a sobra do OH-. Tranquilo? E aqui algumas questões, ó. Tomar uma aguinha que a garganta já está indo, né, embora. A solução aquosa ácida é obtida quando se dissolve em água ou sal. Então, olha só, muito cuidado. Uma solução aquosa. Isto aqui, olha como eu vou dar a denominação para vocês. Isto aqui, lembram? É um sal ácido. Isto aqui, tudo aqui, são sais neutros. Tudo bem? Só que o problema é quando a classificação é uma coisa, ele em solução mais a água. Aí o que acontece? Você vai ter a quebra pela água. E a quebra pela água depende do ácido e da base que der origem a ele. Que nem aqui, ó. Esse cara, NaHCO3, eu, se fosse você, dava uma fotografada nele aí, ó. É um dos que mais cai na prova. Esse e esse aqui, ó. Não está aqui na nossa questão, mas eu vou colocar, ó. O CaCO3, o CaCO3.
Da onde que vem este sal? Este sal vem do NaOH e aqui vem do ácido H2CO3. A mesma coisa acontece com o de baixo, vem do CaOH2 e do H2CO3. Só que como eu já havia citado para vocês anteriormente, o H2CO3 ele é uma exceção, ele é um ácido que é extremamente fraco. Já NaOH é uma base o quê? É uma base forte. Já CaOH2 é uma base o quê? É uma base forte. Então, o ácido é fraco, mas as bases são fortes. Então, o pH dessas duas soluções será um pH o quê? Maior do que 7. E maior do que 7 é um pH o quê? Básico. Certo? Agora, o que nós temos que especificar aqui? NaHCO3 é conhecido como bicarbonato de sódio. A gente chama de antiácido estomacal. Certo? Se ele é um antiácido estomacal, ele vai neutralizar um ácido. Por que ele vai neutralizar um ácido? Porque ele tem caráter básico. Aí, eu também já havia comentado alguma coisa, o professor de geografia vai comentar alguma coisa também. Lembram das chuvas ácidas? A chuva sempre foi ácida, devido ao CO2, o NO2, NO3, SO2, SO3, que já estava no vulcão, na atmosfera, já estava lá. Só que nós já estamos aumentando essa acidez, por causa da queima de combustíveis fósseis, etc, etc, etc. O que o pessoal da agricultura tem que fazer? A calagem da terra. E o que é a calagem da terra? É você adicionar calcário. Por que o calcário, o CaCO3? Eu vou destacar ele aqui, ó. Por que o CaCO3? Porque quando você tem ele na terra, chove. Chove água. Quebra pela água. Vai formar a base forte e o ácido fraco. Consequentemente, o que está sobrando na terra? Uma solução de caráter básico. E para que serve esse caráter básico? Para neutralizar essa acidez que nós estamos colocando a mais. Entenderam a lógica? Cara, esse carbonato de cálcio já despencou na prova do Enem. Acho que até os caras que fazem a prova já não tem mais o que bolar de tanta questão que ele fez. Beleza? Então, dá uma olhadinha com carinho nessas duas substâncias. Elas são bem tradicionais, bem normais de serem cobradas aqui, ó. Não entendeu? Dá um stop e volta na fala que eu acabei de mostrar para vocês. K2SO4. Bom, o K2SO4, da onde que ele vem? Do KOH, que é uma base forte, e do H2SO4, que também é forte. Se é forte e forte, ele só pode ter um pH o quê? Igual a 7. E eu quero um pH ácido, então a primeira não pode, a segunda não pode. KCN, já vimos na aula anterior, ó, vem do KOH, que é forte, e do HCN, que é um ácido que fraco. Então, isto aqui só pode ter um pH acima de 7. Então, não pode. KF, o K vem da família 1, que é uma base forte, e o HF é um ácido que moderado, mas a base é forte. Então, aqui o pH tem que ser o quê? Acima de 7. NH4Cl. NH4 vem do NH4OH, que é uma base fraca, e o HCl, que é um ácido forte. Então, se o ácido é forte, o pH tem que ser o quê? Menor do que 7. E menor do que 7, ele é ácido. Então, a resposta, letra E. Joia? A constante de hidrólise é uma maneira de você trabalhar a constante das reações de quebra pela água, certo? Para a reação nós temos uma equaçãozinha aí, né, que se você for analisar o que vai sobrar. Então a expressão é a concentração do produto sobre a concentração do reagente. Só que a água não entra, porque a concentração de água, ela se mantém constante. Então, aqui não teria que ter H, e aqui você teria que ter a concentração de H2O. Só que a concentração de água é constante. E uma constante multiplicada por uma constante dá o KH. Certo? Não vai falar KH, é KH, constante de hidrólise. Tranquilo? Beleza?
Aí nós temos outras maneiras de você calcular as constantes, se o ácido for fraco, a base for fraca. Então aqui você tem várias deduções de tipos de fórmulas que você vai ter que analisar. Então se o ácido for forte, o KH vai ser o KW sobre o KB. Se a base for, né, forte, é o KW sobre o KA. Tá vendo que está trocando as expressões aqui embaixo? É tudo uma dedução de fórmula. E se for fraco, for forte, desculpa, for fraco e for fraco, vai ter a multiplicação de KA vezes KB. Difícil, mas muito difícil é cobrado. Para os vestibulares, aí tudo bem, tá? Aí talvez até numa aula ou outra a gente faça as deduções dessas fórmulas aqui. Não vejo grande lógica para isso. Vamos lá? Isso que é lógico, ó. Isso aqui para cair na prova, 2 palitos, hein? Dissolvendo-se uma amostra desse sal na água, conclui-se que uma solução tem... Opa, acho que está faltando alguma coisa aqui. Tá faltando, ó. Ixi, dançamos, né? A gente não sabe que sal que é. Eu devo ter colocado uma parte só do texto. Mas vamos lá. Deixa eu ver se tem a mesma. Não, não tem. Vamos lá. Deixa eu ver essa questão. É isso aí. Ó, essa é uma questão que já caiu em alguns momentos na prova do Enem. Visando minimizar impactos ambientais, a legislação brasileira determina que resíduos químicos lançados diretamente no corpo receptor têm um pH entre 5 e 9. Ó. Um resíduo líquido aquoso gerado em um processo industrial tem concentração aqui, ó. Aqui é 10 na 10, tá? 10 na 10. Opa! Se é 10 na 10, certo? Que ele está falando concentração de íons hidroxilas. Se é hidroxila, eu calculo o quê? O POH, que é menos log de 10 na menos 10, que é o meu POH é igual a 10. Consequentemente, o meu pH tem que ser quanto? 4. Opa! Eu estou jogando um resíduo muito o quê? Ácido. Certo? Para atender a legislação, o que é legislação? Ficar entre 5 e 9. Um químico separou as seguintes substâncias, disponibilizado no almoxarifado da empresa: ácido acético, sulfato de sódio, metanol, carbonato de potássio e cloreto de amônio. Certo? Para que o resíduo possa ser lançado diretamente no corpo receptor, que tem que ficar entre 5 a 9, como estava especificado, e o pH que eu estou jogando no riozinho lá, certo? Na correntinha, apresenta um pH igual a 4. Opa, pH 4 é mais ácido do que pH 5. Então, o que eu tenho que fazer com essa acidez? Eu vou ter que aumentar a acidez ou diminuir? Diminuir. Para quanto? Para 5, 6, 7 e assim por diante. Para minimizar a acidez, eu tenho que acrescentar aqui agora uma substância de caráter mais o quê? Mais básico. Certo? E qual dessas substâncias tem o caráter mais básico? Bom, CH3COOH é um ácido. Ácido, vou combater com ácido? Sulfato de sódio. Bom, sulfato de sódio vai vir do NaOH, que é forte, e do H2SO4, que também é forte. E forte é neutro, não vai adiantar para nada. Metanol é um álcool, não vamos poder adicionar. Carbonato de potássio, ó, já havia falado para vocês. KOH, que é uma base forte, e o H2CO3, que é um ácido que fraco. Se a base é forte e o ácido é fraco, o meu meio é básico. E básico vai acrescentar o quê? O pH. Consequentemente, resposta letra E. Aqui vem da tela anterior, vem de uma base fraca e de um ácido forte. Se o ácido é forte, o meio terá um pH o quê? Menor do que 7, bem menor. Então, você não vai poder fazer a correção deste resíduo no corpo receptor. Então, letra D, a nossa resposta correta. Próxima questão.
O creme dental é um produto de higiene bucal que contém diversas substâncias na sua composição. A figura representa um tubo de creme dental como a indicação de dois dos seus ingredientes. Então, eu tenho carbonato de sódio e bicarbonato de sódio. As interações dos ingredientes 1 e 2 com a água destilada separadamente resultam em soluções com caráter respectivamente. Então, carbonato de sódio, Na2CO3 e bicarbonato de sódio, NaHCO3. Bom, da onde que vem cada um deles quando você acrescenta a água destilada? NaOH, H2CO3. NaOH, H2CO3. Pessoal, o efeito é o mesmo. Então, ácido básico, básico e básico, ácido e neutro não pode ser diferente, não pode ser diferente, não pode ser diferente, só pode ser o quê? Igual. Porque as substâncias que estão compondo esses dois ingredientes, eles têm a mesma formulação. Isso aqui é uma base forte, isso aqui é um ácido fraco, certo? Se a base é forte e o ácido é fraco, o pH só pode ser acima de 7, básico. Aqui é forte e aqui é fraco. Então, o pH só pode ter um pH acima de 7. Então, letra B, a nossa resposta correta. Próxima questão. Um exemplo de aplicação para o processo de hidrólise de íons é o que envolve uma das principais etapas no tratamento de águas de piscina. Não só das águas de piscina. A gente já conversou sobre isso. A cloração ou adição de hipoclorito de sódio, que se hidrolisa conforme a equação química representada abaixo. Então, ele está me dando a equação. Está sobrando um meio básico. Supondo que determinada situação, a concentração de NaClO seja 0,1 mol por litro, o pH da solução será D. Jesus Maria José. Então, ele está me dando a concentração do hipoclorito de sódio, que é esse cara aqui. E ele quer calcular o pH, mas para calcular o pH, ou eu tenho a concentração de H+, ou eu tenho a concentração de OH-. Então, primeira coisa que você vai ter que calcular é o pOH dessa solução, para depois você calcular o pH, certo? Mas como eu tenho um caráter básico, eu já sei de antemão que a minha solução só pode ter um pH o quê? Acima de 7, certo? E todos são acima de 7. Putz, grilo. Aí, como é que nós vamos resolver essa questãozinha? Bom, da melhor forma possível. Vamos lá? Bom, primeiramente, você vai ter que fazer a proporção estequiométrica dele, né? Então, ó, a constante vai ser deduzida da seguinte forma. Então, a água não entra, então a tua constante Kb vai ser igual a quem? A concentração de HClO vezes a concentração de OH- sobre a concentração de ClO-. A água não entra, certo? Só que o que nós vamos ter que especificar? A reação. Então, ClO- se dissocia na presença de água em HClO mais OH-. Quanto que você colocou do hipoclorito de sódio inicialmente? 0,1. Quanto que você vai ter desse? 0 e 0. Aquela tabela de equilíbrio. Quanto dele reage? Eu não sei. Quanto vai produzir? Eu não sei. Eu não sei. Então, isso aqui é o início, quanto reage ou quanto que produz, para que você alcance equilíbrio. Então, aqui você vai ter 0,1 menos x, e aqui você vai ter x, e aqui você vai ter x. Substituindo a constante, vai ficar 4 vezes 10 na menos 7 é igual a x ao quadrado sobre, porque é x vezes x, 0,1 menos x. Ó, cai naquela mesma dedução. Como a minha constante é muito pequenininha, esse x eu corto fora. Então, vai ficar x é igual a raiz quadrada de 4 vezes 10 na menos 8.
certo? Porque é 0,1 vezes 4 vezes 10 na menos 7 vai ficar 4 vezes 10 menos 8. Como é que se tira o quadrado? A raiz. Raiz de 4 é 2. 2 vezes raiz de 10 menos 8, 10 na menos 4, o quê? Sempre mol por litro. Agora, de quem que é isso? É de x. Se é de x, é de OH menos. Tanto é que ele me deu log de 2 aqui, ó. Então, o meu POH vai ser menos log de 2 vezes 10 na menos 4. Fazendo a aplicação de log, vai ficar menos log de 2 mais log de 10 na menos 4. Certo? POH vai ser log de 2, 0,3. Então, menos 0,3, passo o 4 para frente, menos 4. Certo? Consequentemente, o que nós vamos ter aqui? 4 menos 0,3 vai dar 3,7. Então, meu POH é 3,7. Mas se meu POH é 3,7, o meu pH vai ter que ser 14 menos 3,7. E 14 menos 3,7, o meu pH só pode ser de quanto? 10,3. E 10,3 é a letra B de bola. Beleza? Então essa seria uma caracterização bem viável para você determinar a acidez, a basicidade quando você acrescenta uma determinada solução com um caráter que pode ser obtido pela sua quebra. Então essas questões aqui de hidrólise, meu querido, minha querida, cara, estude. A possibilidade disso cair é gigante, gigante. Beleza? Então lembrar, ácido forte, base forte é neutra. Base fraca, ácido fraco, ele pode ser neutro, mas vai depender da constante kKb. Tudo bem? Se a base for forte e o ácido for fraco, ele é básico. Se o ácido for forte e a base for fraca, ele é ácido. Essa é a logística, daí o pH que você vai ajustar, a calagem da terra, um efluente que vai ser jogado lá no rio para ser tratado devidamente. Aquela questão foi boa, hein? Questão do Enem, certo? Que dava 10 a menos 10. O aluno, opa, ele é básico, então vou ter que adicionar uma substância de caráter o quê? Ácido para reduzir o pH um pouquinho. Perdeu a questão. Estão entendendo por que é importante você sempre anotar alguma coisa? Não saia daí que na sequência tem mais equilíbrio químico pela frente. Um grande abraço.